Boa noite, amigos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e do nosso Centro Espírita Regeneração. Estamos iniciando o nosso ESD Online, lembrando sempre que o nosso ESD Online é feito através dos capítulos do Guia para Estudo da Doutrina Espírita, da Vera Lúcia, que materializou o pensamento do Deolindo Amorim e o seu caderno doutrinário número 5. E que a Seja Editora e Distribuidora editou e divulga com muito prazer e muito carinho esse método de estudo sistematizado da doutrina. Hoje nós teremos o capítulo 16 do Guia, a Formação dos Mundos, módulo 2, que será apresentado pela Andréa Barra, dando continuidade ao estudo que iniciou na semana passada. Vamos orar, pedindo aos bons espíritos que a amparem, que a sustentem, que a ajudem a esclarecer o tema tão importante para todos nós. Jesus, divino amigo, benfeitor das nossas vidas, estamos todos com o mesmo propósito, de estudar a doutrina espírita para vivenciá-la na sua máxima expressão, modificando nossas vidas e ajudando todos aqueles que precisam compreendê-la através das lições que nós passamos neste canal. Fica em nossos corações e que nós possamos dar por iniciado o estudo desta noite. Boa noite, gente. Eu vou começar aqui a compartilhar os slides para a gente iniciar o estudo. Deixa eu ver. Pronto. Bom, então, na semana passada, nós falamos a respeito da formação do mundo, mas do mundo como universo num todo, a partir do início da criação divina. Hoje, nós vamos entrar no capítulo 7 da Gênesis, que trata mais da formação do planeta Terra. Então, nós vamos começar só evidenciando que vamos falar sobre o esboço geológico da Terra. E este é o tema tratado no capítulo 7 do livro A Gênese, deixando para trás tudo que nós vimos no módulo 1 e hoje, então, tratando exclusivamente do nosso planeta. Então, não foi tudo calmo, nem tudo tranquilo, até chegarmos onde estamos hoje. O planeta passou por diversas etapas de sua formação. A sua atmosfera era bem diferente, sua temperatura era muito diferente, a superfície do planeta sofreu várias convulsões até que nós conseguíssemos chegar onde nós vemos atualmente, onde nós vivemos atualmente. A Terra conserva em si
os traços evidentes da sua formação. A geologia, ciência nascida no século XIX, projetou luz sobre a origem do globo terreno e dos seres vivos que o habitam. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas. É a própria natureza que fala, que se põe a olho nu. No capítulo 6, no rodapé do início do capítulo, Allan Kardec colocou uma nota dizendo que todo aquele capítulo havia sido ditado a Camille Flammarion por Galileu Galilei. Então, o autor espiritual do capítulo 6 da Gênese, que tratou da formação do universo, foi ditado pelo espírito Galileu Galilei. Essa informação não consta para o capítulo 7, então nós estamos considerando que são análises, informações trazidas pelo codificador a partir das informações recebidas pelos espíritos. E ele está dizendo, então, para nós que a geologia, que foi uma ciência que teve início no século XIX e é dedicada exatamente ao estudo dos solos, trouxe clareza, evidência, para derrubar algumas teorias construídas pelos homens a respeito da formação do planeta Terra. E que, na evidência daqueles fatos, era irrecusável que a verdade estava sendo demonstrada pela própria análise dos terrenos que a Terra mostrava. Que ali, então, muitas hipóteses caíram por terra. E por isso ele diz que a Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação, e ele vem nos dizendo isso, que a natureza se põe a olho nu, se mostra a sua história através da análise dos seus terrenos. Nós vamos ver isso claramente, que terrenos são esses e por que o codificador coloca assim, tanta autenticidade na análise desses terrenos. Então, nos diz ele que se não fosse a astronomia e a geologia, o homem não saberia aonde vive. Ainda estaria baseado em hipóteses e teorias humanas. Mas o terreno mostra a estratificação. O que é uma estratificação? São camadas de terrenos desiguais, superpostas ou sobrepostas. O fato é que são camadas que não se misturam umas com as outras. Elas são claras, são nítidas, e exatamente porque não se misturam umas com as outras, é que elas demonstram que umas são anteriores às outras, e quanto mais profunda a camada, mais anterior ela é. Então, as camadas da Terra, que são mais superficiais, elas estão mais próximas das nossas eras atuais. E aquelas camadas da Terra, aqueles terrenos que estão mais profundos, eles foram formados primeiro. Então, elas podem ser distinguidas pela coloração, e a gente vê aí várias colorações, ou pelas substâncias que as compõem. Então, as substâncias nem sempre é uma única substância em um mesmo terreno, em uma mesma camada. Às vezes, é um agrupamento de substâncias. Não importa se é uma ou são mais de uma substância. O que importa é que uma camada nunca está misturada à outra. E isso é um fato que mostra que a formação de uma camada levou milênios de anos para se concretizar antes que uma outra camada se formasse. Então, o fogo e a água, nos diz Allan Kardec, participaram da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terráqueo. Ele nos diz que a posição normal das camadas, até por conta da gravidade, da lei de gravidade, a posição normal das camadas é uma posição horizontal, porque a água corre
no leito, na posição horizontal. Então, naturalmente, essas camadas, esses terrenos estratificados, esses terrenos que têm camadas de sedimentos, teriam que ser horizontais. Mas nós vemos aí pela imagem que nem sempre eles se apresentam assim, de uma forma horizontal, que às vezes se apresentam de uma forma inclinada. E isso também vem mostrar que quando eles foram feitos pelas águas, né, por sedimentos trazidos pelas águas, restos de plantas, restos de animais, restos de matérias orgânicas ou até inorgânicas, que existiam no planeta em cada período da sua existência, e essas camadas, esses sedimentos foram se depositando horizontalmente por conta da lei da gravidade. Mas, uma vez que eles foram encontrados em outras posições inclinadas, ou às vezes até onduladas, isso mostra que houve alguma interferência naquele terreno. E que interferência poderia ter sido essa? Então, vamos lendo aqui. Pela natureza das camadas, ou rochas, sabemos que são originadas de matérias fundidas ou vitrificadas pela ação do fogo, e outras de substâncias terrosas depositadas pelas águas. Por que ele acha que é pela ação do fogo? Nós vamos verificar daqui a pouco a esse respeito, porque nos seus primórdios, o planeta Terra era uma bola de fogo incandescente. E, de certa maneira, ele não deixou de ser isso ainda. Então, nós vemos ao nosso lado esquerdo rochas, matéria que foi sendo depositada e de uma tal maneira conseguiu um endurecimento que esse endurecimento mostra o tempo em que essa matéria se formou. Para chegar a esse nível de matéria endurecida ou rocha, são considerados milhares de milênios de anos para que as rochas sejam feitas, sejam concretizadas, endurecidas a pontos de uma camada não se misturar a outras. E as camadas estão bem definidas ali, em linhas retas, nessa imagem da nossa esquerda, e de cores diferentes, mostrando que as matérias são diferentes. Então, já que pela lei da gravidade, esses sedimentos são colocados de uma forma horizontal, por que à nossa direita nós estamos vendo, então, camadas inclinadas? É porque o solo, depois de formada essas camadas, porque elas se formaram naturalmente na posição horizontal, ele veio a sofrer convulsões tais de natureza própria da época, de convulsões, ou então cataclismos, ou catástrofes ambientais de tal poder que chegaram a modificar a posição horizontal dessas camadas, fazendo com que elas se inclinassem. E aí um panorama prévio para a gente ver que a formação do nosso planeta não foi todo ele de uma natureza tranquila, calma. A Terra sofreu muitas comoções, muitos cataclismos, e a maioria desses cataclismos transformaram a superfície do nosso planeta. Esses cataclismos, e a gente pode verificar analisando essas camadas. E como é que a gente chega a camadas assim? Na exploração de minas, nós podemos encontrar essas camadas superpostas, às vezes em montanhas, quando elas são cortadas, verifica-se essas camadas.
há camadas que aparecem a olho nu, porque ao longo dos anos a erupção foi dando e consegue-se avistar as camadas sem que se precise cavar, fazer escavações, ou sem que precisemos procurar nas explorações de minas e jazidas. Então, vamos continuar a nossa análise da formação do planeta Terra, levando um pouquinho o nosso pensamento para as palavras de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta. Tudo obedecendo ao plano estabelecido pela misericórdia e sabedoria do Cristo. Então, nenhuma dessas comoções que o planeta sofreu, dessas convulsões, desses cataclismos, dessas catástrofes ambientais, foi improvisada. Tudo seguiu um roteiro para que o nosso planeta tivesse condições de habitar a vida, de acolher a vida e de que a vida se desenvolvesse ao longo dos milhares de anos. O Cristo, que é o governador espiritual do nosso planeta, presidiu a todo esse processo. Então, estudando as camadas estratificadas, nós estabelecemos os períodos geológicos, os períodos de formação do planeta Terra, através da análise dos seus terrenos estratificados. Nessas estratificações, quer dizer, nessas camadas superpostas ou sobrepostas, encontramos vários fósseis, não só de animais, mas também de vegetais. Fato muito importante consiste em existirem em quantidades enormes despojos fósseis de animais e vegetais dentro das diferentes camadas. Por que é um fato muito importante? Porque eles nos vêm dizer em que período aquele animal ou aquele vegetal existiu no solo da Terra. Porque se é uma camada mais profunda, ele é anterior, viveu num período anterior àqueles fósseis que estão incrustados em camadas mais superficiais. O aparecimento de seres orgânicos na Terra é muito anterior à data que o livro Gênesis lhes assinala. Vamos lembrar da semana passada a esse respeito. Segundo o livro Gênesis do Velho Testamento, que foi ditado por Moisés, a Terra foi criada há cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Nós estamos a pouco mais de 2.000 anos da era cristã. Então, isso seria o mesmo que dizer que a Terra foi criada apenas 6.000 anos atrás. Mas acontece que a geologia combate firmemente essa informação do livro Gênesis, do Antigo Testamento. Porque pelo próprio estudo dessas camadas de sedimentos que formaram a estratificação, nota-se que a Terra foi criada infinitamente antes do que o livro Gênesis cita e que a vida foi infinitamente anterior ao que é citado no livro Gênesis. Então, Allan Kardec não tem o interesse de combater o que é dito no livro da Gênesis. Nós falamos isso a semana passada. E o que ele queria é chamar a atenção, porque provavelmente os homens é que fizeram uma má interpretação dos textos bíblicos. E aqueles períodos poderiam, na verdade, significar aqueles dias que diziam, né? Poderia significar, na verdade, períodos de milhares de anos.
À medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que hoje existem. Então, como nós já falamos, os fósseis vegetais ou animais depositados nas camadas mais profundas, que foram as primeiras camadas a serem formadas, são anteriores aos fósseis de animais e vegetais depositados nas camadas mais superficiais do solo do planeta Terra. E quanto mais superficial se encontra incrustado aqueles fósseis, mais semelhantes aos homens e aos animais e aos vegetais da era atual são, porque estão se aproximando da nossa era. E ao longo deste processo todo de formação do nosso planeta, os animais também foram sofrendo seu aperfeiçoamento, assim como as plantas, e nós vamos falar sobre isso também. A natureza das camadas geológicas indicam-se, na época de sua formação, a região onde elas se apresentam era ocupada pelo mar, pelos lagos, ou por florestas e planícies povoadas de animais terrestres. Também que não é difícil entender isso, porque nós vamos conseguir visualizar o tipo de camada, sabendo qual é o tipo de sedimento que ela traz. Se foi onde havia mar, se foi onde havia lago, e se havia florestas. Porque se houvesse florestas, haveria fósseis de muitas plantas, muitos vegetais incrustados naquela camada. E aí, Kardec, analisando tudo isso, pergunta: que força poderosa não foi necessária para deslocar e recolocar o oceano, levantar montanhas? Levantar montanhas, porque no início o nosso planeta tinha uma superfície muito semelhante, por toda a sua extensão. No início, nos primeiros períodos geológicos, o planeta Terra era praticamente igual em toda a sua superfície. Mas qual foi essa força que conseguiu levantar montanhas? Qual foi a força que deslocou as águas, deslocou os mares, senão a força divina? Principais períodos geológicos. Então, estudando e analisando essas camadas, esses terrenos estratificados, foram estabelecidos 6 principais períodos geológicos. Mas Allan Kardec nos chama a atenção que ele está aqui dando essa classificação sob o ponto de vista da estratificação do solo terrestre. Porque se formos analisar sobre outro ponto de vista, existem outras classificações. Então, ele fala para nós em período primário de transição, secundário, terciário, diluviano e pós-diluviano ou atual. Nós aqui não vamos falar no pós-diluviano ou atual, porque esse assunto é assunto de um outro capítulo do nosso guia. E acho que até o capítulo seguinte, quando vai falar a respeito do povoamento da Terra. Então, vamos falar a respeito do estado primitivo do globo. A Terra não é esférica. Na verdade, ela tem uma forma achatada nos polos. E essa forma achatada, que tem o nome de geóide, ela mostra que, em seu princípio, ela tinha uma flacidez, uma fluidez. Ela não era rígida, ela não tinha uma forma definida ainda. E essa fluidez, ou essa flacidez, possibilitou, então, que os polos tivessem essa forma achatada. Então, a nossa Terra, o nosso planeta, ele não é redondo, não tem a forma esférica. O achatamento dos polos e outros fatos são indícios certos de que o estado da Terra, em sua origem, deve ter sido de fluidez ou de flacidez. Mas por que fluidez ou flacidez?
O fogo é permanente e vem do interior do planeta. Por que essa flacidez ou fluidez? Porque a matéria que constituía o nosso planeta estava sob uma temperatura tão elevada que ela estava liquefeita. Se ela não estava tão elevada a ponto de estar liquefeita, havia tanta água que diluía essa matéria. O fato é que a Terra ainda não era sólida. E por isso ela teve os polos achatados, não tomou a forma esférica. Só que levando em consideração que a gente vê por aí ainda vulcões em atividade, que temos águas termais em vários locais do mundo, que vemos geysers que expelem água. E alguns locais do nosso planeta ainda temos a descoberto partes assim de uma lava em seu vigor. Nós não podemos imaginar que o planeta tenha sido fluido ou flácido por conta de diluição na água. O mais provável e o mais aceito é que tenha sido pela alta temperatura da matéria que o constituía. E é por isso que nós temos até hoje comprovação deste calor que está no centro do nosso planeta, mas que até então estava também na superfície. O fogo é permanente e vem do interior do planeta. O fogo não vem de fora, ele não vem do alto, ele vem de dentro do planeta Terra. Mas, considerando todas essas evidências, a Terra ainda é uma massa incandescente, recoberta de uma crosta sólida de espessura de 25 léguas no máximo. Gente, 25 léguas no máximo em relação ao planeta Terra, Kardec ele vem nos dizer que seria como se uma laranja fosse o planeta Terra. E uma laranja da casca mais fina que existisse. A casca seria a superfície do nosso planeta. Então, perante a casca e o conteúdo da laranja, perante a superfície do nosso planeta, que está endurecido, e o interior do nosso planeta, que nós ainda não conhecemos, isso, a nossa superfície significa a 120ª parte da matéria do nosso planeta. A superfície do nosso planeta é muito pouco em relação à massa que compõe o planeta Terra. E essa massa ainda está muito aquecida. A cada 30 metros se acresce 1 grau. Isso equivale a dizer que a 30 mil metros de profundidade para o centro da Terra, nós vamos ter um acréscimo de 1000 graus de temperatura. Então, ainda assim, é uma bola incandescente. Mas nós pisamos sobre uma superfície que, durante milênios e milênios de anos, foi se resfriando. Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais, nem a menos do que hoje. A maior parte das substâncias estavam em diferente estado. Então, a matéria já existia no globo terrestre. Nós não tivemos acréscimo de matéria depois que ele se formou. Mas essa matéria, por conta do calor, estava em outro estado, e provavelmente estado gasoso. E vários desses gases compunham a atmosfera da Terra, que era imprópria à vida. Mas, com o resfriamento, e aí a gente vai falar, essa matéria que estava em estado gasoso, ela começou a se precipitar para a superfície do planeta. E aí, aos poucos, a atmosfera foi modificando. Em consequência do resfriamento, os elementos formaram novas combinações. O ar era muito dilatado, toda a água transformada em vapor se misturava com o ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizarem, metais, enxofre, carbono, se achavam em estado de gás. O gás da atmosfera não era comparável ao de hoje.
A densidade desses vapores lhe dava uma opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar. Então, o que ele está dizendo aqui para nós é que nós não tenhamos dúvida de que o calor que existia no solo da Terra fosse oriundo dos raios solares, porque não era. A nossa atmosfera era tão densa que impedia a passagem dos raios solares. E o calor vinha, de fato, de dentro do nosso planeta. E que se houvesse algum ser vivo, ele nem perceberia a luz do sol, porque ela não conseguia penetrar na nossa atmosfera. Vamos seguindo. Então, vamos falar a respeito do período primário. Nós falamos a respeito do estado primitivo do planeta, e agora nós vamos falar a respeito do primeiro período geológico, que é o período primário. Efeitos do resfriamento. Então, quando nós vamos falar em resfriamento, o codificador vem nos lembrar que nós estamos falando resfriamento em relação ao estado primitivo. Porque, embora se fale em resfriamento, o calor ainda era muito intenso. Por causa do resfriamento relativo, a solidificação da superfície exterior e formação de uma crosta resistente, que gradativamente se espessou, formando a camada granítica que envolve o globo por completo. Então, aos poucos, houve um certo resfriamento, e todo resfriamento, porque o calor exalava de dentro para fora. E aí, se exalando, a superfície começou a se resfriar. Por conta desse resfriamento, a camada mais externa da Terra, a superfície mais externa, começou a se tornar mais sólida. E formou uma crosta resistente. Resistente, mas não tão resistente a ponto de impedir que o calor quebrasse algum desses seus pontos. Ela era ainda muito fina, então não oferecia uma resistência efetiva ao calor do interior do nosso planeta. Mas o que é importante apontar aqui é que formou a camada granítica que envolve o globo por completo. Então, a camada granítica foi a primeira camada que se formou na superfície da Terra. Isso é o granito que nós hoje utilizamos. Utilizamos para os pisos, para as paredes, para as bancadas da cozinha. É o granito. É um material muito duro. Mas esse granito, essa camada granítica, ela vai envolver o nosso planeta completamente. Então, a superfície da Terra, naquele momento, no período primário, ele era igual em qualquer ponto do planeta, envolvido por uma superfície granítica, que era resultado do princípio desse resfriamento. Também por causa do resfriamento, houve a liquefação de algumas matérias contidas no ar em estado de vapor, que se precipitaram na superfície do solo. Houve chuvas e lagos de enxofre e de betume. Então, aquelas substâncias que estavam vaporizadas existiam, mas estavam vaporizadas por conta do excesso de calor. Com esse resfriamento relativo, elas conseguiram passar para o estado líquido. E, por conta disso, caíram na superfície do solo. Houve chuvas. E essa chuva não só diluiu aquele material, como os levou para superfícies diferentes. Então, o que caiu no solo da Terra, com a chuva, se modificou a estrutura, porque foi misturado com a água e perdeu a sua forma densa, ficou mais diluído. Então, já não causava mais tanto efeito no ar da nossa Terra primitiva. Então, o ar foi se purificando por conta do resfriamento.
A seguir, vieram as águas que, caindo sobre um solo ardente, se vaporizavam de novo. Recaíam em chuvas torrenciais, e assim sucessivamente, até que a temperatura lhes facultou permanecerem no solo em estado líquido. Então, a água caía e vaporizava, caía e vaporizava, até que, aos poucos, por conta do resfriamento, ela conseguiu permanecer em estado líquido, sendo água. A ausência de qualquer vestígio de vida vegetal ou animal é um dos caracteres distintivos desse período geológico. Então, não havia mesmo como ter vida. E é por isso que nessas camadas mais antigas não se acha fósseis, nem de vida animal, nem de vida vegetal, porque nada sobreviveria naquela atmosfera da Terra primitiva. Então, as imagens estão por aí mostrando que havia, embora houvesse essa camada granítica, ela não era resistente o suficiente para impedir o calor. Então, se formavam focos dessa matéria incandescente. Então, vamos passar do estado primário, do período primário para o período de transição. A crosta granítica, que é a primeira superfície que se formou, a crosta granítica ainda não era espessa o bastante para impedir intumescências e despedaçamentos por onde se escapava a lava interior. Então, quebrava, apesar de ser muito endurecida, ela era fina, e quebrava essa superfície, e em alguns locais a lava passava. As águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície do globo, com exceção das partes soerguidas. Os terrenos baixos eram frequentemente alagados. Então, por que a água era pouco profunda? Porque ela cobria a superfície toda do planeta. Não havia como ser muito profunda. Primeiro, porque o planeta tinha uma superfície muito igual. Então, ela se espalhava por todo o planeta de uma forma igual. E segundo, porque a quantidade de água que existia no planeta é a mesma que nós temos hoje. Mas hoje nós temos terra, continentes, as águas estão recuadas. Então, hoje nós temos águas profundas. Mas uma vez que a água ocupava toda a superfície do planeta, elas eram mais rasas. Devido ao resfriamento, as matérias mais pesadas do ar, antes no estado gasoso, se condensaram e se precipitaram no solo, sendo arrastadas e dissolvidas pelas águas. Nós já falamos isso lá atrás. Espessos vapores se elevavam da superfície líquida e recaíam em chuvas copiosas e quentes que obscureciam o ar. Mas olha que interessante, no período de transição, os raios do Sol começaram a aparecer. Então, embora a atmosfera ainda não fosse possível sustentar a vida, ainda não havia seres vivos no período de transição, no início do período de transição, os raios do Sol conseguiam atravessar a nossa atmosfera, porque a maioria daquelas substâncias que estavam em forma de vapor já haviam se condensado, caído no solo do planeta, as águas os diluíam e eles se espalhavam, não voltando mais a retornar para a nossa atmosfera. Então, a nossa atmosfera terrestre, ela foi se purificando ao longo do tempo, deixando de conter em si mesma aqueles materiais mais densos, que impossibilitavam a existência da vida. Formaram-se as camadas de terrenos de sedimento, depositados pelas águas carregadas de limo e de matérias diversas apropriadas à vida orgânica. Então, já estamos começando a falar em vida orgânica no período de transição. Quando essas matérias que se condensavam, saíam da condição de vapor e passavam para o estado líquido e precipitando-se ao solo do planeta e eram diluídos na água, essa água correndo levava esses sedimentos e, de alguma maneira,
foram sendo depositados para se transformar em condições próprias à vida orgânica. E aí surgem mais no meio, para trás do período de transição, os primeiros seres vivos do reino vegetal. E depois do reino vegetal, os primeiros seres vivos do reino animal. Mas só que o Kardec vem nos dizer que a última substância que deixou de existir em grande quantidade na atmosfera terrestre foi o ácido carbônico. E o ácido carbônico, ele impossibilita a vida terrestre, mas ele é útil à vida das plantas. E porque ele existia em grande quantidade no ar daquela ocasião, daquele período do nosso planeta, as plantas eram colossais. É este o termo que ele usa. Eram tão grandes que ele usa o termo colossal. Grandes, mas tinham hastes, não tinham troncos, porque ainda não era possível, elas não eram tão fortalecidas assim, a ponto de ter árvores. Então, não tinham troncos, tinham hastes. E eram assim, nós vemos isso às vezes em filme, folhas muito grandes. Depois vieram as palmeiras, que tem aquele caule bem fino, mas folhas também exuberantes. E depois da vegetação, aí começou a vida do reino animal. E como não podia existir vida animal no plano, na Terra, porque o gás carbônico, na verdade, o ácido carbônico ainda existia em grande quantidade na atmosfera, então, a vida animal que nós vemos no período de transição foi a vida aquática. Por toda parte, a vida se manifesta logo que lhe são propícias as condições, nascendo cada espécie desde que se realizam as condições próprias à sua existência. Os primeiros seres orgânicos foram os vegetais de organização menos complicada, como líquens, cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas. Os animais desse período, que apareceram em seguida, os primeiros vegetais, eram exclusivamente marinhos, cuja organização simples e, por assim dizer, rudimentar, se aproxima no máximo grau da dos vegetais. Mais tarde apareceram crustáceos e peixes de espécies que já não existem mais. Então, a vida que se deu no reino animal foi exclusivamente marinha. Os restos fósseis da pungente vegetação dessa época, achando-se hoje tanto sob os gelos das terras polares quanto na zona tórrida, demonstra que a vegetação era uniforme, assim como a temperatura o havia de ser. Então, vamos falar sobre isso. A superfície da Terra era semelhante em quase toda a sua estrutura. Por que é encontrado hoje restos dessa vegetação colossal? Tanto nos polos, quanto em locais onde há calor, nos lugares tórridos, levou-se à conclusão de que essa vegetação também cobria toda a superfície da Terra. Não somente a atmosfera e a superfície eram as mesmas, mas também a vegetação era a mesma em toda a superfície da Terra. E se a vegetação era a mesma em toda a superfície da Terra, então eles levam a concluir que a temperatura também era a mesma. Então, era a mesma. A superfície era a mesma em todo o planeta, a atmosfera era o mesmo em todo o planeta, a vegetação era a mesma em todo o planeta e a temperatura era a mesma em todo o planeta durante o período de transição. O calor do planeta era muito superior ao que podia provir dos raios solares, enfraquecidos pela densidade da atmosfera. Então, a Terra ainda era
muito mais aquecida pelo seu interior do que pelos raios solares que ainda, apesar de chegarem, conseguirem passar pela atmosfera densa, mas já não tão densa, ainda chegavam enfraquecidos no nosso planeta. Só mais tarde, o calor do Sol passou a preponderar e as regiões polares, que apenas recebiam raios oblíquos, portadores de pequena quantidade de calor, se cobriram de gelo. Então, gente, olha só. Enquanto o calor do centro da Terra era maior do que o calor oriundo do Sol, ele se espalhava igualmente por todo o planeta. Depois, com um resfriamento proporcional, então, sucessivo das camadas, o calor foi ficando concentrado mais no centro do planeta, de tal forma que o calor maior agora era do Sol, já não era mais do centro do planeta. E por conta disso, pela figura que está colocada aí, essa figura inferior, os polos, pela sua forma oblíqua com relação à posição do Sol, uma vez que não recebiam mais do centro da Terra o calor, mas sim do Sol. E esse Sol, só de forma oblíqua, incidia sobre os polos, eles se resfriaram de tal maneira que criaram gelo. Então, até que o Sol tomasse conta deste calor oriundo no planeta Terra, não existia gelo no nosso planeta. Enquanto o calor maior, preponderante, era do centro do nosso planeta, não existia gelo nos polos. Mas depois que o calor do centro reduziu a ponto de que o Sol exercia maior calor sobre a Terra do que o centro do nosso planeta, aí os polos se resfriaram de tal maneira que o gelo surgiu na superfície terrestre. E aí desaparece a vegetação colossal, porque a temperatura também já não era mais a mesma, e os animais que caracterizavam a época. Desaparecem, então, aqueles animais marinhos. Obrigada. Vamos passar, então, para o período secundário. Nós já falamos do período primário e do período de transição. O período de transição é marcado pela vegetação colossal. O período secundário vai ser marcado pelos grandes répteis. Então, vamos lá. Se caracteriza sobre o aspecto mineral por numerosas e fortes camadas que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas. Vegetação menos colossal, isso a gente viu que já no final do período de transição já vai desaparecendo essa vegetação colossal, a atmosfera sofre uma mudança, o Sol passa a incidir de uma maneira mais efetiva sobre a Terra. Então, vegetação menos colossal em virtude da diminuição do calor e da umidade e de modificações dos elementos da atmosfera. Então, também já falamos que a atmosfera foi se depurando por conta da densificação daqueles elementos que estavam em vapor e que caíram na superfície da Terra. Predominavam os animais aquáticos ou anfíbios. Anfíbios. Então, já havia condição de existência, né, de animais terrestres. O anfíbio, ele também passa parte da sua vida sobre o solo. Então, mostra que a atmosfera já aceitava a vida. Surgem vários animais de conchas, novos peixes mais aperfeiçoados, os primeiros cetáceos e os répteis monstruosos. O ar permitiu que alguns animais vivessem em terra e desapareceram os gigantescos animais aquáticos. O mar se deslocou muitas vezes, mas sem abalos violentos. Por que ele sabe que o mar se deslocou muitas vezes?
mas não sofreu abalos violentos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. É porque, até então, no período secundário, as camadas eram horizontais. E sendo as camadas de terrenos horizontais, isso é prova de que não havia, até então, convulsões, cataclismos ou catástrofes ambientais no planeta Terra. Então, o mar se deslocava, mas não era através de grandes abalos do planeta. E daí ele cita para nós os principais répteis monstruosos que habitavam já o planeta, e principalmente aqueles que eram terrestres, que até então não tínhamos notícias de vida terrestre por conta da atmosfera, mas no período secundário, essa vida terrestre já foi possível, a existência da vida terrestre. E também desaparecem aqueles animais gigantescos marinhos e a vegetação colossal também. Tudo foi tomando outras proporções, mais aperfeiçoadas. E vamos, então, passar para o período terciário. Modificam-se profundamente as condições de vitalidade e se aproximam do estado atual. A gente modifica condições de vitalidade e se aproximam do estado atual. Então, quer dizer, a atmosfera já estava próxima ao que nós conhecemos, a temperatura estava próxima ao que nós conhecemos, não estava igual, mas estava próxima. Os mares, os lagos, os animais, tudo já estava mais próximo da nossa era. Olha que interessante isso, interrupção da produção vegetal e animal. Por que as condições de vitalidade estavam melhoradas e houve interrupção da produção vegetal e animal? Por que a vida deixou quase de existir se as condições de vitalidade estavam aperfeiçoadas? Tudo revela traços de uma destruição quase geral dos seres vivos. Mas não foi por acaso, nada é por acaso, mas sim seguindo um planejamento. Depois que houve a interrupção dessa produção vegetal e animal, quer dizer, novos seres não nasceram, não cresceram, não se desenvolveram, a ponto de apresentar quase uma destruição total da vida, aparecem sucessivamente novas espécies com organização mais perfeita, que se adapta à natureza do meio onde são chamados a viver. Então, nós vamos falar ali rapidamente que ele conta que o período terciário ele é marcado principalmente por um grande fenômeno que transformou o aspecto do globo neste período terciário. Que fenômeno foi esse que marcou o período terciário? Falamos lá atrás que a superfície granítica, que é a superfície do globo, era tão fina que não impedia a passagem e a quebra desse material incandescente. Aos poucos ela foi se espessando, se endurecendo, e agora, nesse período terciário, ela já tem uma espessura tal que ela não permitia mais a quebra pela lava incandescente. Mas pense bem, aquele calor exagerado, aquela matéria afogueada dentro do nosso planeta, sendo contida por uma superfície que se esfriou e se endureceu. Chegou ao ponto de que houve uma explosão. E uma explosão não foi uma explosão. A explosão ela aconteceu em vários pontos do nosso planeta. E aí criaram-se as montanhas. A superfície do nosso planeta deixou de ser igual. Criaram-se as montanhas, umas mais altas, outras mais baixas, e a prova disso é que aquela primeira camada, que era a superfície granítica, é hoje observada em vários pontos do globo. Então, eu coloquei ali do nosso lado esquerdo a maior pedra de granito do mundo, que está na Califórnia. Gente, granito foi a primeira superfície formada lá no estado primitivo do globo. E se hoje ela está
sendo vista na superfície da Terra, se ela hoje é uma montanha de granito, isso significa que a explosão foi forte, a ponto de elevar a superfície do globo em diversas partes, criando-se as montanhas. Então, há vários exemplos aí de rupturas também, de quebras onde dá para passar nesse período terciário, por conta desse fenômeno que mudou o aspecto do globo. Houve rupturas, houve fendas, aí sim a gente vê as primeiras fases, né, em que houve a inclinação das camadas sedimentares, dos terrenos estratificados. Durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, de pequena espessura, apresentava bem fraca resistência à ação do fogo interior. A superfície do solo tornou-se muito desigual. As águas foram impelidas para os lugares mais baixos, deixando em seco vastos continentes ou cumes isolados de montanhas, formando ilhas. Então, aqui a gente vê que os continentes foram formados. Em grandes elevações se encontram enormes bancos de conchas, primitivamente formados no fundo dos mares. Em nenhuma época o mar ha podido alcançar tamanhas alturas. As matérias carreadas pelas correntes d'água formaram as camadas do período terciário, que se distinguem das dos períodos precedentes, menos pela composição, que é quase a mesma, do que pela disposição. O que ele está dizendo aqui? Gente, nós vemos em montanhas conchas que são próprias das águas marítimas, das águas do mar, em montanhas erguidas acima do planeta, acima da superfície do planeta. E o que causou isso? Essa explosão do período terciário. Por isso que essas conchas estão incrustadas em montanhas, mostrando que ali anteriormente havia água, mas que hoje é um continente. E ele fala que em nenhuma época o mar alcançou tamanhas alturas, porque podia-se imaginar que o mar tivesse alcançado aquela altura e que depois veio a se rebaixar. Não foi isso que aconteceu. Foi o interior do planeta Terra superaquecido que rompeu a superfície, jogando para cima as camadas que estavam mais profundas, inclusive a camada granítica. Se houvesse tanta água a ponto de o mar estar em tamanha altura, essas águas não poderiam ter desaparecido. E aí ele fala, resta nos perguntar para onde elas teriam ido então. Então, não foram as águas que abaixaram, mas sim a superfície que emergiu. E por que então, as camadas do período terciário são diferentes do período primário e secundário? Porque as substâncias são praticamente as mesmas, porque não temos novas substâncias no planeta, nós lemos lá atrás, mas elas estão de forma inclinada, mostrando cataclismos que o planeta foi submetido. Durante os reviramentos do solo, ocorridos no princípio deste período, a vida orgânica teve que ficar estacionária por algum tempo. Então, mais uma vez, houve interrupção da vida animal e vegetal. Por que houve essa interrupção novamente? Formaram-se novas espécies com organização mais perfeita. As plantas, sob o ponto de vista da estrutura, diferem pouco das de hoje. Então, a gente vê, assim, realmente é tudo uma programação. Neste período no qual vários continentes se formaram, caracterizou-se pelos aparecimentos dos animais terrestres. Ocorre o nascimento dos pássaros e também da maioria das espécies animais que existem ainda hoje. Então, animais terrestres já existiam antes, mas acontece que houve uma proliferação de animais terrestres no período terciário. E aí ele fala em gigantescos mamíferos, porque esses animais eram muito maiores do que os animais de hoje. Os elefantes que existiam na época eram muito maiores do que os animais de hoje. E aquele que tem o nome ali de megatério era o que hoje nós conhecemos como bicho preguiça. Só que ele era gigantesco.
E as aves, né, que nós não havíamos falado ainda a respeito dessas aves. Então, chegando assim quase ao fim, vamos falar a respeito do período diluviano, porque houve sim, como nós falamos na semana passada, um grande dilúvio, um cataclismo que praticamente dizimou o que havia de vida no planeta. Só que ele é muito anterior ao que fala o livro Gênesis, narrado por Moisés. Assinalado por um dos maiores cataclismos que revolveram o globo, cuja superfície ele mudou mais uma vez de aspecto, destruindo uma imensidade de espécies vivas, das quais apenas restam despojos. As águas invadiram os continentes, arrastando consigo as terras e os rochedos, desnudando as montanhas, desarraigando as florestas seculares. Então, por que houve esse dilúvio que praticamente dizimou a vida no planeta Terra? Não se sabe, não se tem a certeza do motivo. Tem teorias, e a teoria mais aceita é que a posição do eixo dos polos da Terra sofreu uma brusca mudança, gerando uma projeção geral das águas sobre a superfície. Se a mudança tivesse se processado lentamente, a retirada das águas teria sido gradual, sem abalos. Então, imaginando que a Terra estivesse em uma posição assim, vertical em relação ao Sol, por exemplo, ela passou a ter uma inclinação. E essa inclinação foi tão brusca, foi tão repentina, que as águas tomaram os continentes. Não foi gradual. Por que não foi gradual? Porque praticamente dizimou todas as espécies vivas. Os animais não tiveram tempo de se refugiar das águas, por isso morreram. E morreram tanto que foram encontrados vários fósseis em cavernas, onde eles tentaram se refugiar. Também há uma outra coisa com relação a esse período diluviano que intriga os cientistas. É que só a partir deste período diluviano é que esse meteorito, que eram pequenos, então eram chamados de aerólitos, começaram a cair sobre o solo do planeta. Antes, eles não caíam. Aí eles se perguntam qual foi a mudança que ocorreu com a Terra que passou a causar a queda desses aerólitos. Por que antes eles não caíam? Mas essa resposta eles ainda não têm. Os polos começaram a cobrir-se de gelo e se formaram as geleiras das montanhas, o que indica notável mudança na temperatura da Terra. Então, não somente agora nos polos passou a ter gelo, mas também nas montanhas. E isso indica que a Terra sofreu uma grande mudança de temperatura. E essa mudança foi súbita. Pereceram muitos animais. Outros, a fim de escapar à inundação, se retiraram para lugares altos, para as cavernas e fendas, onde sucumbiram em massa, ou de fome ou entredevorando-se, ou ainda, talvez, pela irrupção das águas nos sítios onde se tinham refugiado e de onde não puderam fugir. Então, eu coloquei aqui a imagem de uma caverna que está inundada e que em 2018 ela é no México, e em 2018 foi localizado vários fósseis de animais, de vários tipos de animais. Então, provavelmente, este local foi inundado naquele período diluviano em que os mares tomaram alguns continentes, e algumas mudanças não se efetuaram depois, o mar em alguns locais não recuou, e essa fotografia traz para nós a notícia da morte de vários animais que tentaram se refugiar daquela súbita mudança das águas que invadiram os continentes, mas eles não conseguiram se salvar. Bom, nós terminamos aqui, eu quero dizer que eu não coloquei nada a respeito da teoria de formação da Terra, que era o capítulo 8 do livro A Gênese. Não coloquei porque ali diz sobre teorias
de formação da Terra que não são reconhecidas pela ciência. A única que é reconhecida pela ciência, que é a teoria da condensação, foi o que nós estudamos no capítulo 6. Então, quem tiver interesse em conhecer as duas outras teorias, que é da incrustação e da projeção, pode ler o capítulo 8 do livro A Gênese, mas não traz para nós nenhuma informação que possa se adicionar a que nós já temos. A semana que vem, nós vamos passar para a aula 17, que vai ser dada pela Nilska, que vai falar sobre o povoamento da Terra. Então, obrigada a todos. Parabéns pela exposição. Coloca a Alessandra como co-host para ela ver se tem perguntas ou alguma consideração. Existem perguntas? Boa noite. Boa noite. No momento, não, João. Tem só observações e o pessoal está acrescentando, complementando algumas questões, mas não tem perguntas. Tem só elogios aí pela aula, pela exposição de hoje da Andréia. Pode colocar as considerações que as pessoas fizeram. Tá. Bom, a primeira consideração é a da Rosivete, que ela conheceu um local há alguns anos no Ceará, que é chamado de Massapê, e tinha uma serra nesse local que era chamado de Meruoca, e a superfície desse local era cheia de granitos, e aí ela observou os fósseis de alguns peixes que estavam incrustados nesse granito, conforme a Andréia, né, fez a exposição hoje. O que para ela foi bastante interessante, porque ela não imaginava que no solo seria tão rico e com um sinal que por sinal, muito estudado pelos geólogos locais e de fora, lá desse local, lá no Ceará. Parece que lá eles criaram uma instituição muito grande para fazer um museu, para facilitar as pesquisas, porque é uma região muito rica de fósseis. Sim. E no mais tem parabenizando a Andréia pela aula, agradecendo, dizendo que foi muito boa. Muita gente dizendo que aprendeu mais do que no estudo formal da escola. Capítulo 17, semana que vem, povoamento da Terra. E os assuntos que interligam, né, gente? Então, elevemos o pensamento a Jesus, agradecendo muito por mais esse estudo rico, tão bem explicado, trazendo-nos toda a lucidez que nós precisávamos sobre o assunto. Jesus querido, amigo de todas as horas, abençoa os nossos esforços do Centro Espírita Regeneração, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, para que possamos desentranhar o pensamento de Allan Kardec e incorporarmos em nosso conhecimento a codificação espírita que nos foi trazida pelo nosso mestre Luiz. Possamos fazer desse aprendizado a alavanca para o nosso progresso nesta reencarnação. Despede-nos aqui e fica conosco sempre, Senhor.